Eu sou professor da rede municipal e vou trabalhar com vocês o conteúdo de geografia. Nesse momento, nós vamos falar justamente sobre os elementos que compõem um mapa. Esses elementos, eles são vários e nós vamos estudá-los aqui com vocês. Nós sabemos que para se fazer um mapa, o mapa trata-se de uma leitura com grandes detalhes. Quanto maior detalhe, melhor será essa leitura. Então, para se falar de um mapa, nós precisamos ter título, escala, legenda, fonte, coordenadas geográficas. Só estou organizando aqui para entrar direitinho na nossa aula, para que fique tudo tranquilo para vocês visualizarem melhor. Então, o mapa ele é constituído de alguns elementos. Título. O título é a parte do mapa que vai nos dizer qual a função dele. Nesse caso aqui, nós podemos ver densidade demográfica do Brasil, ou seja, o número de habitantes por regiões do nosso país. Percebemos que nessas regiões aqui, ó, mais laranja, nós temos a maior concentração de pessoas, e nas regiões mais claras, menos pessoas. Mas além do título, o mapa também ele possui escala, ou seja, a escala significa quantas vezes que determinada área foi diminuída para se chegar à representação. Nesse caso, o mapa. O mapa também ele tem projeção. Projeção, ou seja, quais foram os instrumentos que se utilizaram para se chegar a essa representação. Orientação, através da Rosa dos Ventos, e legenda. Na legenda, a legenda representa justamente quais foram os elementos, ou quais são, nesse caso, qual foi a variável visual, nesse caso, a cor, e de acordo com a grandeza, ou com a intensidade. Nesse caso, a parte mais laranja, maior concentração populacional, a parte menos laranja, ou mais amarela, menor concentração populacional. Aqui, ó, nós estamos percebendo que se fizéssemos uma atividade nesse mapa, nós perceberíamos que título estaria na primeira setinha. Essa primeira seta é o título. A segunda seta seria a orientação. A terceira seta seria a projeção utilizada no mapa, ou a coordenada geográfica. Essa setinha aqui, nós teríamos a fonte. Nessa aqui, nós teríamos a legenda do mapa. E aqui também nós teríamos a fonte. Então, o mapa ele é constituído por vários elementos. Então, aqui nós estamos percebendo novamente, ó, aqui temos a Rosa dos Ventos, o título, nesse caso, Mapa da Europa. Esse título indica o que está representado no próprio mapa. A orientação indica os pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste, oeste. A escala indica o número de vezes que o mapa foi reduzido. E a legenda são os sinais, na verdade, foi a linguagem utilizada. Nesse caso, a linguagem ou a variável visual foi cor. Novamente, falando sobre esses elementos. Aqui nós estamos falando um pouco dos tipos de mapas existentes. Esse mapa, ele vai falar um pouco do número da taxa de natalidade, ou seja, o número de pessoas que nasceram, quantas pessoas, há quantos anos, de acordo com determinados estados brasileiros, a população tende a sobreviver, ou o número de nascidos, o número de mortos. Então, aqui nós percebemos que nas regiões mais claras, mais para o lado branco, nós temos densidades demográficas menores, ou seja, número de
de pessoas que ocupam essa região menor, e a parte mais escura, um número maior de população. E a população envelhece, é uma população mais idosa nas regiões verdes e menos idosa na região branca. Essa aqui, então, é uma rosa dos ventos, que se utiliza para orientação. Nesse caso aqui, nós temos o que? Os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais, nesse caso, são norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E se coloca isso no mapa para a gente ter uma noção de orientação e de localização. Então, é muito interessante que se tenha isso no mapa, para a gente saber mais ou menos onde qual a direção em que está determinados fenômenos sendo indicados no mapa. Aqui nós temos a legenda. Então, a legenda, ela vai contar o quê? De acordo, qual foi a variável visual utilizada? Foi cor. Então, nós temos a cor amarela, azul, rosa e verde. Amarela significa terceiro planalto. Nesse caso, é o relevo de Mato Grosso do Sul. O segundo representa esse azul, representa segundo planalto. O rosa, primeiro planalto. E a parte verde, a região litorânea, ou planícies litorâneas. Esse é o mapa físico, que traz para a gente informações sobre o relevo. Esse aqui está falando do título. Olha aí, imagina se esse mapa não tivesse título. Nós não saberíamos qual a representação dele. Então, é sempre importante que o mapa tenha título. Nesse caso, mapa do Brasil. E nós poderíamos colocar aqui, mapa do Brasil, divisão política e regiões do IBGE. Porque aqui nós temos a região norte, nordeste, sudeste, sul e região centro-oeste. Aqui, na escala, vai estar falando de cada um. Então, verde representa a região norte, vermelho representa a região nordeste, roxa representa a região sudeste, marrom representa a região sul e amarelo a nossa região centro-oeste. Aqui nós temos a escala, trabalhando a escala. Vocês sabiam que a gente pode colocar, que nós podemos colocar no mapa, dois tipos de escalas. A escala numérica, que é essa aqui, e a escala gráfica, que é essa aqui. Como o próprio nome diz, escala gráfica, ela vai representar gráficos. E a escala numérica, números. Aqui é um mapa de Portugal, falando, ó, essa primeira aqui está dizendo que a área para se chegar ao mapa foi diminuída, reduzida 12 milhões de vezes. Ou seja, cada 1 centímetro do mapa representa 12 milhões de centímetros na realidade. Enquanto que no mapa, onde se tem uma escala gráfica, está dizendo que a cada centímetro no mapa representa 120 quilômetros da realidade. Por isso, escala é interessante. A escala é para falar para a gente em quantas vezes o mapa foi reduzido para se chegar à representação numa superfície plana. Nesse caso, no próprio mapa. Os mapas eles podem ser de vários tipos. Esse aqui, ó, é um mapa político. Mas como eu sei que o mapa é político? O mapa ele é político quando existem divisões, linhas que separam uma área da outra. Essa divisão é uma divisão política, ou seja, leva em consideração aspectos humanos. Então, é uma divisão humana entre estados, países ou cidades, municípios. Tá? Então, esse é um mapa político. Então, o mapa político ele leva em consideração divisões feitas por aspectos políticos humanos. Ok? O outro mapa que nós temos é o mapa físico.
O mapa físico, você vai poder perceber que não existem linhas retas que separam uma região da outra. Esses mapas eles vão levar em consideração características físicas, como clima, vegetação, relevo, hidrografia. E, consequentemente, esses mapas que levam em consideração aspectos físicos, eles são chamados de mapas físicos ou mapas naturais. Nesse caso desse mapa aqui, ó, nós temos a legenda, que varia desde o rosa claro até o marrom escuro, falando sobre justamente os tipos de climas existentes no nosso país. Então, aqui nós temos essa parte rosa, que é o clima superúmido da região norte do país, ou região amazônica. Por se tratar de uma região muito úmida, é, consequentemente, a região com os maiores índices pluviométricos do nosso país. A parte azul representa o clima equatorial quente, úmido. A parte aqui escura, preta, é o clima equatorial quente, semiúmido. A parte amarela, nós encontramos o clima semiúmido. A parte, essa parte aqui, laranja, nós encontramos o clima semiárido. É o clima mais seco do nosso país. Nessa porção aqui, nós temos o clima tropical quente semiárido. Nessa porção azul mais clara aqui, nós temos o clima quente semiúmido, próximo ao Nordeste brasileiro. Aí nós temos, além disso, nessa região aqui do Mato Grosso, parte da região centro-oeste, nós temos o clima tropical úmido. Nessa parte aqui, nós temos o clima temperado úmido, com a variação das estações do ano mais definidas no decorrer de todo o ano. E aqui embaixo, nessa região, na região sul do país, nós temos o clima temperado superúmido, que é o clima com as 4 estações do ano bem definidas: verão úmido, inverno frio. Tá? Então, nós temos uma variação, com primavera, com as características dela e tal. Nós também temos os mapas temáticos. Tem mapas que trazem, por exemplo, o índice de indústrias de determinados municípios, ou a relação de per capita da população, ou seja, o número de renda da população. Agora mesmo eles estão utilizando muitos nos jornais, né? Regiões, tipo estados brasileiros, onde se tem maiores índices de pessoas infectadas com Covid, ou que pessoas que curaram, tal. Então, nós temos vários mapas temáticos que vão estar trabalhando o quê? O número de determinados fenômenos, ou indústrias, ou outros fenômenos humanos, maior concentração, por exemplo, de riqueza, ou menor concentração de riqueza do nosso país, chamados mapas de índice de desenvolvimento humano. Então, esses mapas eles vão estar trabalhando uma gama de vários assuntos. Por isso, são chamados de mapas temáticos. E aqui nós temos outro mapa temático, tipo mapa de turismo, né? Fala da região de Mato Grosso, quais são os pontos turísticos de maior concentração populacional, quais são os principais focos turísticos, tipo ecoturismo, pesca, parques temáticos, clubes, região de maior concentração urbana. Então, esses mapas são mapas chamados de mapas temáticos.